Olá pessoal, vamos então dar início aqui a mais uma aula do curso de acupuntura na infertilidade. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatogenia da infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Então, é importante neste momento você estar munido de todas as informações que nós falamos ao longo do curso e a partir de agora começar a entender e principalmente encaixar as ideias de tudo que nós aqui tivemos a capacidade de expor. Então, a primeira coisa, vamos lá. A fertilidade, quer dizer, a capacidade da gente ter filhos e preservar a espécie, é algo inato, é uma função que está incutida na nossa base celular, principalmente ancestral, há milhões de anos. Então, por isso, é uma função que a gente nunca vai perder se não for por algum motivo. E esse motivo nós temos que compreender por vários vieses. O primeiro viés é a partir da qualidade da energia ancestral. A qualidade da energia ancestral está diretamente ligada à qualidade da vida da pessoa ou do seu paciente ou até sua. Então, nós temos que compreender o seguinte. Quando a gente nasce, existe uma equivalência interessante entre quantidade e qualidade de energia ancestral. A energia ancestral, eu quero falar um pouco mais sobre ela, porque ela é extremamente importante neste quesito. Ela reflete principalmente o seu pedigree, você enquanto pessoa, você enquanto consciência, você e seus valores. Os valores de uma pessoa estão diretamente relacionados à capacidade de lidar com estresse, de lidar com o problema. E esse estresse ou problema, nós temos que entender que ele faz parte da vida. Fazendo parte da vida, eu tenho que descobrir ferramentas, formas, maneiras para poder me livrar desse problema inicial, desse problema vigente, vamos dizer assim. Então, a forma, a maneira que eu vou tratar esse problema, a forma que eu vou resolver esse problema, lida ou está relacionada diretamente à minha capacidade, que está relacionado principalmente à minha índole. Então, preste atenção. Quando eu tenho uma energia que funciona como se fosse uma interface entre a consciência e o corpo, essa energia ela tem a capacidade de agregar os valores conscienciais. E esses valores são repassados às células. No instante, então, em que eu consigo resolver os meus problemas, contornar os obstáculos da minha vida com atitudes benéficas, principalmente a todos, principalmente a maioria ou ao grupo, com certeza esses valores são bem consistentes e essa consistência de valores ela faz parte da qualidade da energia ancestral que eu estou emanando, emitindo ao meu corpo. Eu quero lembrar, essa energia, então, ela é uma interface que está ali na central de referência energética instintual, que é bem no centro do abdômen, bem no rumo, né, do umbigo, e essa energia que está entre os dois rins, bem no centro do abdômen, que está mais ou menos na região do centro de gravidade, ela representa energeticamente o meu eu. E aí, há uma transdução, uma transpassagem das minhas informações conscienciais para o corpo a partir dela. E a energia ancestral, tem uma ligação direta com os óvulos, né? Tem uma ligação direta com o espermatozoide e, principalmente, ela, a energia ancestral, emana essa qualidade dos nossos valores. Então, a forma que eu lido com os problemas é diretamente ligado à qualidade dessa energia ancestral. Contudo, agora, nós temos um seguinte, o seu paciente chega, a sua paciente chega, eles estão querendo ter filho e não conseguem. A partir desse instante, avaliar esse propósito, entender essa ideia, se faz importante e se faz necessário no seguinte sentido. Primeiro sentido, no sentido de que intimamente pode estar havendo um estresse, um trauma, alguma situação não tão positiva, obviamente, que o paciente desconhece, como eu disse lá no começo do curso. Esse desconhecimento, quer dizer, essa incapacidade de saber que aquilo é um problema, é também um problema para o próprio acupunturista que está fazendo a avaliação. Por isso, nós vamos buscar em sinais e em sintomas perceber a existência desses problemas e, claro, oferecer ao paciente a possibilidade desses problemas estarem existindo. O primeiro problema que eu posso enumerar aqui para você é a
os olhos ou uma mancha escura ao redor dos olhos desde a nascença. Uma mancha escura ao redor dos olhos desde a nascença mostra uma qualidade de energia ancestral não tão boa, mostra que a energia ancestral ela está em desqualificada. Então, você pergunta para o seu paciente ou paciente, né, o paciente ou paciente, é mulher ou homem no caso, você pergunta para o seu paciente se essa mancha está ali presente desde nascença. Se ele dizer que sim, então a resposta for positiva, você concede a ele um outro questionamento. Pergunta se ele teve um parto laborioso, se ele teve um parto com problemas, pois o parto problemático, pai e mãe com droga, álcool, pai e mãe que se separaram, a ausência do pai, a ausência da mãe, tudo isso pode sim comprometer essa qualidade de energia ancestral. Então, por isso, a primeira coisa que você irá olhar é essa mancha ao redor dos olhos. Depois disso, você olha os cabelos e veja a idade do seu paciente. Então, o cabelo branco, ele é normal na mulher com 49 anos e no homem com 56. A partir daí, quer dizer, se eu tenho isso depois, ótimo, o paciente guardou energia ancestral, ela tem uma boa qualidade, não gastou tanto. Antes disso, pode ser um problema. O cabelo branco precoce é um problema maior ainda. Então, o que acontece? Nós temos uma capacidade de produzir testosterona, vou falar mais do homem agora, e essa testosterona está diretamente ligada à melanina capilar, que é a que oferece a cor ao cabelo. Eu quero lembrar que o cabelo de todo mundo é branco, contudo, essa melanina, ela colore o cabelo ao nascer, e à medida em que eu tenho a melanina consistente, numa quantidade adequada, tenho certeza que essa melanina vem da testosterona. Então eu tenho que olhar agora, principalmente no homem, a quantidade de cabelo, a qualidade do cabelo e principalmente se ele é branco ou não. A quantidade não tenho o que falar. Quando eu olho para a cabeça, quando eu olho para o cabelo, eu vejo o couro cabeludo, é a primeira coisa. A segunda coisa, o cabelo é ralo, e ele tem pouco cabelo na cabeça e muito cabelo nas costas, então mostra que ele pode até estar com um nível de testosterona adequado, e o problema não seja a testosterona porque o cabelo não está branco, mas está caindo, mas essa testosterona ela não deve estar tendo a qualidade necessária para poder prover esse fortalecimento do espermatozoide. Então, de qualquer forma, analise este quesito também. E, claro, analise se o cabelo está branco ou não. Então, um paciente com 30 anos, com muito cabelo branco, é factível que ele esteja tendo uma deficiência da testosterona e essa testosterona esteja enfraquecendo a energia ancestral. Outro fator que a gente tem que observar bem agora, além do cabelo, a gente já olhou os olhos, olhou o cabelo. Na mulher, o cabelo cai com frequência, o cabelo cai mais de 200 fios por dia há mais de 3 meses, o cabelo está ralo, como está a qualidade desse cabelo e principalmente há quanto tempo isso acontece. Isso me faz lembrar de uma paciente que contava, infértil, que ela lavava o cabelo todo dia. Eu achava aquilo estranho, porque as mulheres que eu convivi não lavavam o cabelo todo dia, e vocês devem saber disso. E por isso, então, eu pensava, mas por que ela lava o cabelo todo dia? Eu fui e perguntei, você chora muito no banheiro? Ela falou, choro. E há pouco tempo antes, quer dizer, 10 minutos, 15 minutos antes, ela falava para mim que não tinha nenhum problema, não sabia por que estava infértil, mas eu pergunto, você chora no banheiro? Ela chora, então ela tem uma desculpa de chorar no banheiro e lavar o cabelo todo dia para poder ficar mais tempo e falar que está ali por conta disso. Então, o que ela está escondendo dela mesmo, que ela tem que fazer no banheiro? Quer dizer, ela vai chorar ali no banheiro para ninguém ficar sabendo. Existe alguma mágoa, rancor? Procure saber sobre esses detalhes que fazem toda a diferença. Outra coisa que é importante, ao perceber um problema no cabelo, ao perceber que o cabelo é branco, ao perceber que o cabelo está caindo, ofereça também a oportunidade para você, enquanto acupunturista, de buscar essas analogias, a perceber a cor do rosto. A cor do rosto vai mostrar muita coisa. Por quê? Porque nós temos agora um processo que é chamado de frio. O frio interno, ou o frio no rim, é um tipo de desequilíbrio clássico para a infertilidade. Então, o frio no rim ou frio interno, ele é o desequilíbrio final a nível energético que irá causar
a nossa infertilidade. Então preste atenção nisso, preste atenção nisso. O frio, ele é criado e causado pelo medo, e o medo vem da insegurança, e a insegurança vem da ameaça. Então aquela sensação íntima de sempre de estar ameaçado, ela pode ser, neste caso, relacionada àquilo que eu disse da pressão extra, a pressão fora da família, que incute no casal que eles têm que ter filhos. Se não tiver filho, eles não vão fazer parte, não vão estar pertencendo a um grupo. Se eles não pertencem ao grupo, eles terão problema. E se eles terão problema, quer dizer, eu vou ficar fora do grupo. Isso também é inato. Quer dizer, do mesmo jeito que eu tenho o processo da fertilidade como algo inato, que vai preservar a espécie, a necessidade de pertencimento também é inata. E então eu tenho agora um problema. Nossa, se eu não tiver filho, como será? A gente não vai mais pertencer ao grupo, ou ficar sozinho, buá, buá, buá. Aí esse buá, buá, buá incute o medo por conta da ameaça íntima que fica ali na inculcação, e aí eu tenho a insegurança. A insegurança, ela vai diluir a energia do rim. Por quê? Porque ela tem afinidade com essa energia, e essa insegurança se transforma em medo com o tempo, e o medo então esfria a energia do rim. Então o primeiro caso que eu tenho, anote isso, é frio no rim. O frio no rim, ele vai se mostrar numa face pálida e na saburra da língua, espesso ou não, branca, ao mesmo tempo que pode vir acompanhado de infecção urinária, que aí é o calor na bexiga. Então eu posso ter sim calor na bexiga, frio no rim, sendo progenitores dessa infertilidade, sendo sendo desequilíbrios energéticos que irão formar, que irão conceber esse problema clássico que é o frio no rim. E o calor na bexiga se mostrando pela infecção urinária, lembre-se da condição onde eu tenho uma questão emocional importante. A mulher com infecção urinária frequente, eu não posso comprovar isso porque eu não achei isso na ciência convencional, mas na minha lida com o paciente eu vi e percebi que a mulher com muita infecção urinária, ela tem um segredo que ela não pode revelar, principalmente ao marido, tá? Então, olha isso também. Então, o calor na bexiga é bem comum, tá? Nessa condição. Se o calor na bexiga não estiver presente, você precisa também lembrar o seguinte, isso é interessantíssimo. Você tem frio no rim, certo? O frio no rim, ele vai estar ali ao redor do rim. Gente, qualquer órgão ou víscera tem a sua carapaça energética. E essa carapaça energética, ela vai ter uma qualidade a ser observada, a ser destacada. E essa qualidade energética, ela se refere a vários fatores. Um deles é a temperatura. Se você quiser saber mais sobre esses detalhes, no livro de fitoalimentos tem esses detalhes. Então eu tenho frio no rim, e esse frio no rim, que é uma carapaça energética, que é uma carapaça, uma estrutura energética ali organizada, vai resfriar a função molecular, a função física, né, do rim, e esse resfriamento ele estará diretamente, ele é proporcionalmente diretamente ligado. Eu enrolei aqui por causa de uma ideia que eu tive, mas bem. Então esse frio no rim, ele repassa a função fisiológica do rim, diminuindo então a atividade renal. Então o frio no rim, preste atenção nisso, vai diminuir a atividade. Quando eu diminuo a atividade, eu tenho o quê? Uma deficiência de ion do rim. Nesse exato instante, eu vou ter um déficit funcional, quer dizer, uma hipoatividade do rim, fisiológica e energética. Essa fisiológica vai para a questão de filtração do sangue, obviamente, e a energética vai para a energia ancestral. Então eu começo a diminuir a energia do rim, e ao diminuir a energia do rim, eu começo a diminuir, a dissolver, a diluir a energia do
ancestral. E aí, então, eu tenho problemas. Por quê? Porque anteriormente a isso, eu tenho que lembrar que o rim, enquanto um órgão supremo, como ele é, lindo e maravilhoso, ele tem que nutrir o corpo com a sua energia ancestral. E ele possui focos básicos para essa nutrição. Um foco básico é cumprir com o que é inato, com o que preserva a espécie. Então, a energia ancestral, ela pode faltar para tudo na vida, menos para a fertilidade. Então, qual é o rol, o compartimento fertilidade? A energia ancestral tem que nutrir a estrutura do ovário, a estrutura da próstata, a estrutura do escroto e a estrutura do útero, entende? E ao mesmo tempo que ela vai nutrir isso, ela também, energia ancestral, olha que interessante, precisa produzir plasma, precisa produzir a sua parte no sangue, que é uma parte importante, que irá fortalecer o sangue, fortalecer a imunidade, principalmente dar condição de produzir hormônios e neurotransmissores que irão funcionar aqui nessas estruturas. Você tem, de novo, eu já falei sobre isso, eu vou falar novamente. Você tem uma estrutura e você tem a função dessa estrutura. Essa estrutura aqui é física, ela é uma caneta. A partir dela, eu tenho condição de escrever. No instante em que a tinta dessa caneta vai acabando, eu não tenho mais condição de botar ela para funcionar. Então, logo, eu tenho uma hipoatividade funcional dessa estrutura. Contudo, eu posso ter a tinta, mas a estrutura vai estragando, eu tenho agora também uma hipoatividade funcional. Eu posso ter energia ali dentro, mas eu não tenho condição de escrever porque a estrutura está estragada. Eu preciso reparar essa estrutura. E aí, o que o plasma faz? E ele vem da energia ancestral. O plasma, ele irá dar condição para que o corpo consiga regenerar, reorganizar aquelas estruturas degeneradas, que é como se fosse uma caneta que vai quebrando, vai se desgastando a nível estrutural. Neste exato instante, então, eu tenho capacidade de falar para vocês que a deficiência de Yin, né, a deficiência de energia ancestral, está diretamente ligada a essa condição falada anteriormente, né, dos valores, de como você sai de um problema, resolve um problema. Esses valores eu vou falar um pouco mais para adicionar, mas aqui explicando a fisiologia lá do sangue. Então, esse sangue sem plasma, sem material orgânico capaz de eliminar as toxinas, deixará então impregnado na estrutura física, na estrutura orgânica ou até mesmo na estrutura celular, seja intra ou extracelular, aquela condição onde eu não tenho mais capacidade de eliminar os metabólitos, como por exemplo o 5-alfa-redutase, que é um metabólito aromatizado à testosterona, que se ficar ali no fígado ou ficar circulando nos tecidos-alvo, ele não deixa a testosterona agir, e aí essa testosterona aromatiza de novo e vira o que? Estrogênio. Aí o cara começa a ter produção exagerada de estrogênio, isso não é normal, isso não é bom. Neste exato instante, eu tenho que lembrar o seguinte: primeiro, a insegurança é a causa, causada então por uma ameaça. Essa sensação constante de ameaça tem que ser vista. Pode ser qualquer problema falado até agora. E aí o medo vem e fica, a face fica pálida. Essa palidez mostra o frio. A saburra branca no fundo da língua também mostra frio. Contudo, se eu tiver calor na bexiga e o calor estiver predominando por conta lá da nossa infecção urinária, o fundo da língua pode estar amarelo. Neste exato instante, eu tenho que lembrar que a infecção urinária pode ser um segredo. Procure entender sobre essa condição, ao mesmo tempo que eu lembro a energia ancestral, o que ela é em relação à qualidade e à quantidade, e passo agora a compreender que essa energia ancestral, ela tem uma relação direta com a fertilidade, obviamente, e aí essa fertilidade pode estar comprometida por uma deficiência da energia ancestral, causada pelo frio no rim, que dilui a energia ancestral. Essa deficiência é mais funcional, mas eu quero mostrar aqui uma coisa. Existe uma diferença básica entre deficiência e insuficiência. A deficiência é quando eu tenho capacidade de... É como se eu tivesse, uma caneta tinteira. Então, eu tenho a tinta ali guardada e eu vou pegar essa tinta que aqui acabou e vou colocar aqui. Agora, quando aqui acaba a tinta, eu tenho uma deficiência de tinta, mas eu tenho o tinteiro para repor.
Quando eu não tenho mais o tinteiro, e aqui também está acabando, eu não tenho mais condição de comprar o tinteiro, o que acontece? Eu tenho uma insuficiência, então eu não tenho mais condição de arcar com isso aqui. Entendeu? E aí, então, eu tenho uma insuficiência configurada. E essa insuficiência de energia ancestral é que é o meu problema, porque ela está sendo diluída na base. E aí eu começo a ter um problema ou no sangue, que vai diminuir a quantidade de plasma, que vai diminuir a quantidade de células que irão combater os problemas que estão aparecendo por conta ali do frio. Aí eu tenho o foco, eu tenho áreas-alvo, que aqui no caso é a infertilidade, que eu estou indo de trás para frente, né? Não, de frente para trás. Então você tem, preste atenção, para a gente poder entender. Frio é uma coisa, deficiência é outra, insuficiência é outra. Frio vem das emoções, chamada medo. Deficiência vem por um processo funcional. Certo? Que a tinta da caneta está acabando. É a energia ancestral acabando ali naquele local. Mas eu tenho como repor. Tem tinteiro. A insuficiência vem quando o tinteiro está acabando. Então, essa funcionalidade em deficiência, eu vou chamar de deficiência de Yang. Por quê? Porque o Yang da energia ancestral é o que funciona, o que ativa, entendeu? Então, cada um aqui é preciso saber para eu poder tratar ali na frente. Por isso que eu estou falando. E agora eu tenho áreas-alvo. Eu tenho, primeiro, o fígado, que é o produtor de hormônio. Eu tenho o útero, que é a sede, o guardião, que é o local onde vai se gerar o filho. Dentro do útero eu tenho o ovário, que é onde tudo acontece, literalmente. São áreas-alvo. Eu tenho no homem fígado do mesmo jeito. E tenho testículos, sendo o local também que eu irei organizar para poder trabalhar. Além disso, eu tenho próstata. Então, vamos lá. O medo, ele estará envolvido em todo esse processo. Quer dizer, o medo, ele é a mãe desse processo que vai causar problema. O medo vem da ameaça. Então, o medo, em resumo, ele sustenta o frio no rim e a insuficiência de energia ancestral. E entre o frio e a insuficiência, eu tenho a deficiência de Yang. Então, eu tenho frio, deficiência de Yang e eu tenho insuficiência de energia ancestral. Neste contexto, esses três quesitos, esses três tipos de diagnóstico, essas três nomenclaturas estarão em algum desses locais. Entenderam? Por quê? Vamos lá? Se o problema é hormonal, tipicamente hormonal, homem, testosterona, mulher também, tem que ter falta de libido. É claro isso, a gente tem que perguntar para o paciente ou paciente, a falta de libido é só com seu marido? É só com a sua esposa? É a primeira coisa, tá? Libido é motivação ao sexo. Pode ser com a esposa. Não há atração. Se não há atração, por quê? Como era no começo? Pergunte isso. Então, para ter fígado, é isso. E se tiver falta de libido, tiver seguindo esse circuito, frio no rim, saburra branca, rosto branco, deficiência de Yang, eu quero saber se tem deficiência hormonal, eu quero saber por quê. Se há um problema no fígado, a porta estava aberta. Se a porta estava aberta, tem raiva. Olha o fígado na língua, olhe nas laterais. As laterais do fígado têm uma relação direta com, obviamente, o fígado, então você tem que ver. A raiva, ela tem relação com qual manifestação na língua, o tremor. Mas olhe também se há língua denteada. Se tiver, eu tenho uma deficiência de Yin do fígado que pode estar sendo causado por uma falta de sangue. Entenderam? E aí eu vou pensar no sangue. Lembra do sangue? Então, assim, as laterais do fígado, as laterais do fígado, da língua, denteadas, mostram uma deficiência de Yin. O Yin é o sangue do fígado, então logo eu tenho um problema no sangue. Esse sangue é fabricado pelo baço, obviamente, pelos alimentos, mas ele é complementado com um suprimento relacionado
a energia ancestral, que é o plasma, e as hemácias ou hematócritos, que é o coração. Juntou os dois. Então, há uma deficiência. Se há uma supremacia, se há frio no rim e há uma supremacia da sua consistência energética patológica dentro do sangue, eu vou ter frio. Esse frio, então, ele pode abalar a estrutura das hemácias. Então, eu tenho um sangue mais funcionalmente deficiente. Então, eu tenho que ver, tem anemia. Olha isso, onde eu estou indo, tá? Vocês estão gravando aí, né? Tem anemia. Essa anemia falciforme, se ela é falciforme, a hemácia tem o formato de uma foice. Mostra a deficiência de IN, que vem do baço agora, mas está no sangue. Mas a hemácia é do coração, então há algum problema emocional. Por que o coração está literalmente cortado, né? Então você tem que procurar se há mágoa. Então, volta se você não entendeu, porque são raciocínios importantíssimos. Eu vou repetir. A repetição se faz pelo seguinte, preste atenção. Eu tenho um paciente ou paciente, né, mulher ou homem, que está me procurando para tratar a infertilidade. Estou investigando a causa. A causa normalmente é o medo, é a insegurança causada por uma ameaça, essa tríade. Essa tríade mostra ou causa na energia ancestral uma insuficiência, mas antes causou deficiência de Yang e antes causou o quê? Causou frio. Então eu tenho outra tríade de embaixo. Eu tenho ameaça, insegurança e medo. Agora eu tenho frio, deficiência de Yang, insuficiência de Yin. Olha que lindo. Esse pacote ele tem áreas-alvo. Se o paciente é infértil, com certeza essas áreas eu tenho que procurar. A língua está com essa borra branca no fundo? Sim, confirma o frio. A língua está com as laterais denteadas? Sim. Tem tremor? Sim. Então tem raiva. Por que eu fui na língua olhar o fígado? Porque eu tenho deficiência de libido causada pelo frio. E aí, então, a deficiência de libido pode ser qualquer coisa, porque é um sintoma aleatório. A deficiência de libido, ela não tem um sintoma clássico, ela pode vir de qualquer lado. Uma preocupação pode causar deficiência de libido, mas vamos lá. Eu tenho uma deficiência de libido, eu tenho pouca libido, então eu fui no fígado olhar por isso. Aí, então, eu tenho uma baixa testosterona, isso é normal. A baixa de qualquer hormônio sexual, normal, tá? Se tiver gordinha, tem excesso de estrogênio, normal, tá bom? Então agora eu tenho uma baixa testosterona. O que está acontecendo no fígado a nível bioquímico é um excesso de 5-alfa-redutase, que aí leva à diminuição da proporção de testosterona ativa, né? Então eu tenho já que te recomendar o abacate. Já estou passando uma alimentação, que são os fitoalimentos que eu falo, que é a alimentação saudável no sentido de combater aquilo que você tem. Já tenha em mente que o abacate vai ter fitoesteroides naturais que vão consumir essa 5-alfa-redutase, tá? Além disso, não coma açúcar, tá? É a dica. Aí agora nesse quesito eu tenho uma deficiência do rim, do fígado, por conta da língua denteada. Eu vou lá no sangue. Por que eu vou no sangue? Porque o fígado, como qualquer livro clássico fala, o yin do fígado, ele é sangue. Então, se eu tenho a língua denteada, eu tenho uma alteração da estrutura. Se eu tenho uma alteração da estrutura, então logo eu tenho uma deficiência de yin. Você entendeu? Essa deficiência de yin, ela está me mostrando uma alteração da estrutura do sangue. Posso ter uma anemia falciforme. A anemia falciforme é uma hemácia com formato de foice, alteração de forma baço, mas a hemácia é do coração. Eu tenho frio no sangue. Esse frio no sangue vem do rim. Então, olha o leque que eu abri aqui agora, que não dá para falar de todos, mas eu estou te dando as ideias. É óbvio que BP3, ele vai, juntamente com BP6, melhorar a formação, a estrutura do sangue. Se você pegar C5, você trabalha isso também. Então, você tem BP3 mais BP6 mais C5, trabalhando essa anemia falciforme em prol. Entenda uma coisa é você trabalhar uma anemia falciforme para o paciente, qualquer paciente, ou uma anemia falciforme para o paciente infértil. É totalmente diferente. Por isso essa combinação, tá bom? CS6 e BP4 são os pontos. Esse aqui para o paciente infértil. E você tem que olhar também o ferro, porque o ferro tem ligação com o oxigênio, que tem ligação com o Yang. Como é o corpo? É metal, que é bem comum,
Tá pálido? Tá respirando bem? E se não tá respirando, e se o ferro está alterado, a questão da ferritina, se o oxigênio, porque ele não vai poder comer carne, né? Se o oxigênio está alterado, quer dizer, eu tenho um excesso de CO2, mostra uma tendência ao pânico, isso é comprovado cientificamente. O excesso de gás carbônico mostra uma tendência ao pânico, tá? Que eu tenho lá da ameaça. Então o negócio aqui está daquele jeito que a gente gosta de trabalhar. Você vai trabalhar o quê? Respiração. Professor, eu quero trabalhar os cristais, eu quero trabalhar não sei o que, isso, aquilo, papapá. Não, eu não recomendo. Acupuntura é acupuntura e não abro mão disso, porque o restante, se você misturar muita coisa, claro que a fitoterapia, obviamente, mas se você misturar muita coisa, você não vai saber o que fez o efeito. E a acupuntura tem um efeito superior a qualquer outra técnica. Essa é a minha opinião, por isso que eu só falo de acupuntura e falo de fitoalimentos, não de fitoterapia somente. Então vai, a respiração. Eu estou indo lá, eu vou voltar. Agora eu volto aqui. Supondo que ele não tenha um problema de libido, supondo que esses hormônios estejam de boa, vamos olhar o útero da mulher. Você vai pedir para ela deitar e você vai apalpar abaixo, na região abaixo do VC12 e em todos os lados e em toda essa região. Quer dizer, você vai para os flancos, você apalpa e compara a temperatura sentida ali naquela região com a temperatura sentida no tronco, no tórax. A temperatura naquela região, a tendência é que esteja mais fria, porque é o normal, contudo não tanto. Então, a diferença entre a temperatura de cima e a temperatura de baixo, ela é uma diferença. Se houver essa diferença ela tem que ser levada em conta para considerar o frio no útero, que é comum, frio no útero, tá? Onde está vindo esse frio? Diretamente do rim, sim, mas pode estar vindo do fígado. Por quê? Porque se o fígado, você fez toda aquela avaliação, constatou tudo aqui que a gente já falou, você então pensa, lembre-se que o fígado vai mandar emanar o sangue de 28 em 28 dias para o útero para ser feito a questão da energia da menstruação. Então, se eu tenho problemas aqui no fígado, esse sangue não chega com perfeição. Se ele não chega com perfeição, com certeza o frio está vindo pelo sangue ou está vindo pelo rim. Então, preste atenção. Eu posso ter um alvo direto rim, útero, para o útero, tá? Que é mais grave, na minha opinião. Ou posso ter um alvo que é rim, fígado, impregna esse frio no sangue e manda isso para o útero. Como saber a diferença? Libido. Se tem libido, não está passando pelo fígado. É a diferença básica. E os níveis de testosterona? Podem estar baixos, sim. Pode estar baixa a testosterona ou qualquer outro hormônio sexual nesse paciente. É normal de estar baixo até por conta dos limites, né, sistematizados já pela bioquímica, mas de qualquer forma, a libido é o diferencial, porque eu posso ter testosterona com libido, ou melhor, sem libido. Eu posso ter ereção sem libido, é fisiológico, entende a diferença? Eu posso ter, a mulher pode ter uma secreção vaginal maior e pode não ter libido, porque pode até ser com a pessoa, pode até ser com o marido, entendeu? Então é por isso que a gente tem que observar tudo. Por isso que se você sabe a base, você sabe tudo. Eu vou lembrar mais uma vez, acho que é a quinta vez que eu falo. A ameaça, insegurança e medo são os fatores determinantes desse processo. Ponto. Para onde está indo, a gente está tentando descobrir. Tá? Então vamos lá. Útero, então, nós vamos trabalhar o útero, e o útero nós iremos trabalhar, obviamente, presta atenção. Existem pontos muito maravilhosos aqui, muito lindos, maravilhosos. O primeiro deles, R8. Eu vou falar a função de cada um. BP8. R9. BP6. C5. E F5. E tem também o F4 que eu vou colocar aqui só para adicionar. Vai lá. O ponto R8 é o melhor ponto de todos, na minha opinião. Por quê? Porque é um ponto que atinge diretamente o útero ou o sistema reprodutor feminino através do Shomai e do Reimai. Então ele pega dois meridianos extraordinários que são extremamente importantes para o processo da fertilização. Então ele tem que estar em todas as nossas combinações. Tá? O ponto R8, ele é um ponto para a fertilização. Além disso, o ponto BP8, ele é um ponto que trabalha o sangue do
no útero, não sangue do fígado somente, mas ele trabalha esse sangue lá no útero. Então, como ele vai trabalhar lá no útero, quando eu ponho BP6, eu vou fortalecer esse sangue, quer dizer, o sangue pode estar saindo do fígado, chegando no útero frio. À medida que isso acontece, eu tenho que tirar esse frio. Então, eu preciso fortalecer, porque o frio, ele naturalmente enfraquece a estrutura, ele deixa você fraco, ele deixa você desnutrido, literalmente, porque você não tem fome no frio, pensa comigo. E por isso que a gente tem a hibernação do urso durante o frio, porque ele comeu muito durante o calor, durante o verão, durante a primavera, enfim, entende? Então é mais ou menos assim que o corpo segue a sua rotina. Então por isso que normalmente o sangue pode estar frio, e esse sangue frio eu tenho BP8 com BP6 para trabalhar, porque ele fortalece essa estrutura, e quando os dois entram em conjunto, o BP8 e BP6, eu tenho uma bomba atômica matando mosquito, porque os dois são extremamente fortes. Ele faz de tudo, ele recupera qualquer coisa na estrutura do sangue, no útero, por causa do BP8. R9 é aquele ponto, lembra que a mulher fica agachada e a partir daí o canal vaginal se reestrutura? Então o R9 é um ponto que vai melhorar a estrutura do canal vaginal, vai melhorar o pH dessa estrutura, vai melhorar a questão da lubrificação vaginal, vai melhorar também essa inter-relação com o marido, que aí eu já falei sobre isso, mas eu coloco aqui o CS6 como sendo um ponto legal para isso, e principalmente agora, anote isso aí, R9CS6, na minha visão, cria uma empatia maior, porque fabrica substâncias para isso, e principalmente a natureza desses pontos veio de uma situação bem peculiar, que eu expliquei isso originalmente, que inclusive esse raciocínio está no livro de diagnóstico integrado. Então tem R9 com CS6 criando essa expectativa, criando essa libido maior com o marido, e principalmente o CS6 cria essa relação de afeto. E se eu tenho agora uma mulher que engravidou, mas ela não consegue dar leite, você vai pegar IG4, você vai pegar VC14 e você vai pegar F14, que são os principais pontos para trabalhar essa condição da incapacidade de produzir leite, principalmente. São os produtores naturais de dopamina, ocitocina e serotonina e prolactina, tá certo? Que tem relação com o afeto. O C6 tem que estar junto. Além disso, não tem um problema com leite, tem um problema com afeto, pegue eles, tá? Agora, o ID3 mais C5 vai me ajudar. Em que ele vai me ajudar? Vai me ajudar numa situação que eu acho extremamente importante. E também ID3, C5 e VB17 a falar a respeito do problema. Por mais que possa parecer estranho isso, mas eu tenho algo incutido na minha estrutura consciencial que eu não quero conversar. Aquela história do segredo, veja se não tem, relembrando de novo a questão do calor na bexiga e a infecção urinária frequente, veja se não tem nenhum segredo, e não só a mulher, também o homem, tá? Isso vale para homem e mulher, tá bom? Então eu tenho essa estrutura aqui. Se tiver se você chegou a esse raciocínio que o paciente tem, ou a paciente, um segredo para contar e não consegue, coloque, e a infecção urinária está lá, né, óbvio, coloque pontos da bexiga, né, óbvio, bexiga 40, mais bexiga 60, mais bexiga 58. Professor, é bilateral? Não precisa ser bilateral, mas no começo você fará bilateral. Professor, mas são todos esses pontos? Não, você volta o vídeo e veja as classificações, as interações, porque aqui, ó, só para repetir, o R9, ele é o top, né, para questão da vagina, questão do pH, questão da lubrificação. Pergunta ao paciente se está tendo. Tudo isso, óbvio, porque essas são as indicações para você colocar esse ponto. CS6 vai melhorar a interação, o afeto. Se eu estou com problema no afeto, você tem que produzir ocitocina, produzir prolactina, produzir dopamina, serotonina, IG4, FVC14 e F14 pode fazer. E isso também estimula a produção de leite. Além disso, ID3C5 vai estimular a fala, a extroversão. Caso seja o problema, que você pode fazer primeiro esse circuito que eu falei primeiro, depois você faz o segundo circuito e o VB17. E aí, se tem infecção urinária, você trata aí com bexiga 40, bexiga 60 e bexiga 58. E você pode até pegar o bexiga 10, né? Tá? O bexiga 10 ele é importante também nisso aí. Desculpa. Certo? Mas é claro, tudo aqui tem um circuito, né? Então você pode pegar, posso fazer unilateral? Sim. Então, por exemplo,
Por exemplo, você pode fazer unilateral, o R9 eu não aconselho, o C6 você pode fazer, e D3 e C5 também pode fazer unilateral, VB17 também. Agora, se tiver infecção urinária e você estiver tratando com B40, B60, B58 e B10, não, aí você faz bilateral, entende? Então, aqueles pontos que estão relacionados diretamente ao problema a ser tratado, ao problema-alvo, você não faz bilateral, você faz unilateral, tá certo? Então, é isso. C5, você trabalhará principalmente a questão emocional, tá? Então, se eu falo de emoção, eu tenho que falar de CS6. CS6 acalma o coração, CS6 é um cobertor para o frio em épocas de inverno, principalmente na solidão, isso é interessante. Quer dizer, o marido viaja muito, o marido se destaca mais do que a esposa. Olha a necessidade de pertencimento. Nesse instante, gera-se medo, pois o que será de mim, a mulher pensa, se o marido for embora? E ele está viajando, ele já me traiu? Ou eu desconfio porque o meu pai traía a minha mãe? Entende? Tudo isso faz sentido para a infertilidade. Então, o C5 com CS6 trabalha isso. E eu quero lembrar que o C5, ele trabalha a questão emocional se unida ao C6, como eu já falei lá atrás, CS6. Mas aí eu tenho também o sangue, como eu estava falando, o útero com o sangue frio, ele vai se recuperando com essa condição, que eu posso aqui colocar um BP8 para me ajudar, se caso eu tiver uma paciente que tem muito medo de perder o marido, e ela vai ter esse medo que o marido viaja, o marido é bem sucedido, e esse processo todo, ela vai precisar de um afeto, de um calor, e esse calor é oferecido pelo C5, CS6 e BP8, tá certo? F5 mais F4 trabalha também a questão genital, F5 mais para o homem, F4 para a mulher, no sentido de mostrar que o F4 ele vai tirar dor genital, né? Se tiver muita dor genital, aí você vai buscar saber se há ou se houve a questão do abuso, né? Eu já dei uma aula sobre isso, você vai acrescentar o F4, que eu vi isso aqui depois dessa aula, por isso que eu estou falando agora. F5 é a questão genital masculina, a ereção, né? Então vamos falar agora de ereção, vamos falar agora de libido, vamos falar agora de força sexual. Então vamos lá, preste atenção, você que está aí me assistindo. Você tem que ter testosterona para ter força sexual. Um vigor masculino depende da testosterona primariamente. Só que você tem também que entender que esse hormônio que tem como matéria-prima o colesterol, ele é um hormônio, testosterona, que dependendo do que eu tenho de metabólito ali, eu não vou produzi-lo, ao contrário, eu vou inibir e vou produzir hormônios que vão inibir mais ainda, que é o nosso estrogênio. Então, eu tenho que saber o seguinte: como que eu vou saber as taxas de estrogênio do paciente? Olhe, é o nível de gordura dele. Agora, se estiver alto, você vai lá no fígado para saber como está esse fígado, se há alguma estagnação no fígado. Essa estagnação é causada pelo excesso de acúmulo de energia. Excesso de gordura. Esse excesso de gordura foi criado por um processo de impregnação, porque eu não tenho o testosterona para limpar. A testosterona limpa tudo isso aqui. Então não tem testosterona, tem estrogênio e tudo isso acontece. E aí eu tenho que tratar. O tratamento, então, consiste em você perceber isso. Se tiver muita gordura abdominal, terá muita gordura visceral. O fígado pode estar com esteatose ou qualquer outra víscera, principalmente a próstata. É natural que a próstata esteja viscosa, tá? Então tem que ver a qualidade do esperma, tem que ver como está essa libido, como está essa ereção. Tem que perguntar: tem ereção? Acorda com ereção? Você tem ereção com facilidade? Você mantém a rotina sexual? E tem que falar a verdade. Preste atenção, o paciente que fala, que mente, ele vai estar piscando mais vezes, ele fala acelerado e ele muda o tom de voz quando ele está mentindo. Ele abre a boca de sono, ele não, estou fora de órbita, não estou prestando atenção no que você está falando, ou no mínimo
isso não me interessa, entende? Tipo, é descaso, né? Isso, principalmente abrir a boca de sono é descaso. Mas bem, seguindo aqui, você tem que prestar atenção nisso, porque normalmente ele não vai falar, eu transo uma vez por mês. Ele não vai falar isso, obviamente, por conta da necessidade de pertencimento. Ele é o garanhão, né? Como que ele, homem, pode ser o infértil da situação? Então, voltando. Estrogênio, testosterona. Vamos produzir testosterona? Vamos. Tríbulos terrestres, 600 miligramas. Professor, eu posso passar isso aqui? Normalmente é só o médico que pode fazer prescrição, você pode recomendar, mas isso aqui a venda é livre em qualquer farmácia de musculação ou manipulação, tá? Então não tem muito segredo. Eu normalmente peço para meus pacientes pesquisarem a respeito, tá? Tríbulos terrestres, 600 miligramas. Vai também observar a vitamina D3, 5.000 I no mínimo, tá? Vai também tomar a maca peruana. Aqui eu já falei do abacate. Tem abacate. Pega uma banda de abacate, uma metade, corta em 4, come um por dia, sem açúcar, certo? Abacate. Tem que fazer caminhada e tirar, obviamente, glúten, lactose e açúcar. Tudo que é úmido tem que tirar. Tudo que é úmido tem que tirar. Entende? Neste quesito, buscando essa condição, nós temos então que compreender a estrutura desses suplementos que nós estamos oferecendo. Tríbulos terrestres, ele fabrica testosterona. Vitamina D3 dá o suporte para essa fabricação. A vitamina D3, ela é um hormônio, mas é chamada de vitamina, que começa a ser produzida na estrutura tegumentar, na epiderme, através do sol. Normalmente nós não tomamos mais sol, porque nós temos medo do sol, medo de pegar câncer. Câncer. Pra você ver, eu tenho condição de falar para você que o filtro solar dá câncer e o sol não dá. Enfim, então a gente tem medo. Precisa dar a vitamina D3 para o paciente. E lembro também que a ausência ou deficiência de vitamina D3, a ausência não tem como, né? Mas então a deficiência oferece oportunidade para a nossa amiga depressão. Lembro também que durante o outono a infertilidade é maior. Lembro também que pacientes que moram no frio, pessoas que moram no frio, sofrem com a rotina de déficit de testosterona e também de infertilidade. Tanto é que a Dinamarca hoje trabalha com uma situação que ela está vendo cair as taxas de natalidade, aumentar as taxas de suicídio, aumentar as taxas de separação, e a traição lá é comum, tá? Então eu estou mostrando fatos sociodemográficos e sociopolíticos que estão organizando esse tipo de situação, tá certo? Então a testosterona é isso aí. Tá ok? Então vamos lá. Progesterona. Agora a paciente está com a progesterona e o estrogênio alterado, certo? Então agora a progesterona e o estrogênio alterado, ele tem relação direta com essa situação. O paciente agora, ou no caso a mulher, está acima do peso, ela tem que perder peso. Por quê? Porque se ela não perder peso, ela terá, os problemas dela estão sendo causados por isso. Então eu tenho o frio natural, o frio pode ser o causador do excesso de peso por conta do medo, a pessoa tem medo de se expor, a pessoa está se protegendo de alguma coisa, então cria essa carapaça de gordura que é um protetor, né, um cobertor, literalmente, então ela tem que perder peso. Para ela perder peso, eu tenho que dar uma impulsionada, né? Por exemplo, a L-carnitina, ela ajuda a pessoa a ter uma contração muscular mais vigorosa, mas uma contração muscular de curto prazo, uma contração muscular literalmente breve, curta, através da minha amiga carnitinina, né? Então, esse combustível é só de 2 minutos, mas mesmo assim, a L-carnitina vai ajudar muito o paciente a
a paciente ter força, ter motivação para sair, para caminhar, para poder fazer atividade física. Ela precisa fazer atividade física, ela precisa suar, tá certo? Além disso, da L-carnitina, eu também tenho que recomendar tomates. Tomates vão ter licopeno. O licopeno protege a mulher de vários fatores de degeneração da energia ancestral. Além disso, eu tenho também que recomendar inhame. Você vai comer inhame. O inhame é um dos melhores suplementos alimentares, que eu chamo de fitoalimento, para a mulher reorganizar a questão hormonal. A maioria dos hormônios bioidênticos tem como base estrutural das suas ligações químicas o inhame, tá certo? O inhame é muito importante. Quero recomendar também a vitamina a vitamina B12, a vitamina B6 e o inhame vão ser ótimos. Se você não tem condição de sugerir ou de fazer uma recomendação, você vai recomendar a paciente para fazer as vitaminas, né? Você recomenda a paciente a fazer a consumir, a comer mais nozes e comer também mais castanha do Pará, tá certo? Semente de girassol também é maravilhoso. Então vamos lá? L-carnitina, tomatoes, inhame. No mini-book de obesidade tem algumas receitas no final que a Lorraine colocou, tá? Vitamina B12, B6 e também, se você não vai passar ou recomendar no papel, né, escrever, você vai fazer estimular o consumo de 2 nozes ou 2 castanhas do Pará por dia. Além disso, você também recomende o suco de uva integral, 1 copo por dia, de manhã, junto com essas 2 castanhas aqui. Será maravilhoso. Tem que tirar glúten, tem que tirar lactose, tem que tirar açúcar. Pronto, acabou. Nem sem essa. Gente, é o seguinte. Quando a gente lida de maneira integral com o paciente, porque o acupunturista ele é um pouco terra de ninguém, né? E assim, você tem lá a ginecologista, você tem lá o endócrino, você tem lá o nutrólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, você tem tudo. O acupunturista, ele tem que ser tudo isso, não adianta, ele tem que bancar aquilo que ele fala. E eu particularmente passo para vocês uma ideia que eu banco. E eu quero que vocês banquem também. Essa ideia é entender o contexto, que é aí que é onde tem que bancar. O contexto nosso de buscar saber da doença, de saber da patologia, é entender a identidade original dessa doença. A identidade original da infertilidade é o medo, criado pela insegurança da ameaça. Nenhum outro profissional sabe disso. A partir daí eu venho construindo o raciocínio onde eu tenho um contexto energético frio, deficiência de Yang, insuficiência de Yin. E ninguém sabe disso também, só o acupunturista que está aqui estudando. Eu tenho certeza disso. A partir daí eu estou dando os contextos em cada órgão-alvo, falando de fisiologia e falando de tudo que o médico fala. Quantas vezes eu tenho pacientes, eu tenho pessoas que me reportam e falam, nossa, tudo que eu fiz foi, o médico dela falou que está certo. Por quê? Porque a gente trabalha de maneira integral, né? A gente trabalha da questão consciencial até a questão fisiológica. Essa é a nossa diferença. Tá? Quando eu falo uma diferença, é a diferença do centro Benessery. Eu trabalho assim há muito tempo. Já são quase 20 anos, tá? São quase 20 anos. Então, as represálias que eu sofro, elas são muito importantes. Para quê? Para mostrar que eu estou no caminho certo, de ensinar você aquilo que eu fiz. Professor, eu não tenho condição legal de fazer tudo isso. Você recomende alimentos, compre esse livro aqui, ó, Fitoalimentos, você vai saber o que eu estou falando. Entende? Eu falo dessa forma para a gente entender que é importante dar valor naquilo que a gente é. Eu dou valor naquilo que eu sou. E por isso eu estou aqui repassando para vocês a um custo mínimo, né? Esse curso custou 50 ou 150 reais. Você precisa ter autoestima, ter autonomia para fazer isso. Então, vamos lá? Vou voltar lá no início dessa aula. Energia ancestral, qualidade. A qualidade da energia ancestral está diretamente relacionada aos valores da pessoa. Esses valores estão diretamente sendo observados a partir das manchas nos olhos. Essas manchas nos olhos são de nascença ou não? Se não são de nascença e foram contraídas e mesmo assim ela adquiriu e não sai, ela passa a bucha, não sai, ela chora e não sai, ou mesmo ela fez uma cirurgia e não sai,
É a mesma coisa, contudo aconteceu alguma coisa ali importante, algum trauma, alguma separação, alguma coisa que deixou um impacto na estrutura dessa energia ancestral. Então eu tenho a qualidade sendo abalada e mostrada por esses fatores que eu aqui falei. Aqui mostra a questão da qualidade lá da nascença ou adquirida, que é mais difícil, de cerca de 20% vai ter adquirida. Ao mesmo tempo, você tem condição de melhorar essa qualidade? É óbvio, é só melhorar o seu caráter, melhorar a sua capacidade de compreender a forma que você age, a forma que você se manifesta. Essa forma que você se manifesta tem relação com aquilo que eu disse, com a resolução dos seus problemas. Como você resolve os seus problemas? Como você mexe com a sua condição? Como o sistema mexe com você? Vou dar um exemplo simples. Desde que eu comecei a trabalhar, eu entendi, saí da minha casa, meu avô disse para mim: Fabrício, você viaja muito? Comecei a viajar muito, dar aula. Você viaja muito, então toma cuidado com 2 coisas na vida que eu te peço. 2 coisas. Falei, quais são, avô? Primeiro, estrada. Ninguém brinca com estrada. Ah, beleza. Segunda, mar. Você vai pro mar, se você vai nadar, presta atenção. Não fica dando bobeira não, porque você pode ir lá pro meio do mar, na arrebentação, e não perceber, depois você não consegue voltar. Você só vai sendo puxado pro centro. Falei, nossa, que conselho legal. Contudo, eu comecei a observar a estrutura, viajando, eu estava passando lá de viagem na minha cidade, peguei o carro e fui embora, fiquei pensando, gente, eu estou dentro de um ambiente, eu estava trabalhando numa empresa, ganhando bem, estou dentro de um ambiente onde as pessoas construíram isso aqui. Muitas pessoas, né? Tipo, nossa, mão de obra, assim, teve muita gente para construir aquilo. Então eu tenho que respeitar a ideia central. E aquilo que eu particularmente não concordar, ou eu exponho, ou eu mudo em mim. Por quê? Porque a estrutura é maior do que eu. Então eu aprendi a respeitar a casa do outro, a casa da pessoa. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é uma qualificação que você se dispõe a fazer que não te faz pensar que você é o cara, e muito menos que você não tem defeito. Você continua com seus defeitos, contudo você se olha, se mostra, percebe o ambiente, e esse ambiente te molda. É óbvio que ele não vai te moldar ao ponto de você roubar, ao ponto de você fazer aquilo que o dono faz, no sentido negativo, óbvio. Aí o que aconteceu? Eu fui muito explorado na minha vida, muito. Em todos os trabalhos que eu tive, em todos os empregos que eu passei. E esse processo de ser explorado, eu fiz ao contrário. Eu tento não fazer com as pessoas que eu trabalho. Entende? Então, assim, eu sempre recebi um salário fixo. Eu penso que trabalhar no sistema de cota, de porcentagem é o melhor. Entende isso? Então, dentro desse processo, eu tenho que perceber que esses valores, por mais que eu não tenha alguns, e por mais que eu tenha defeitos aqui, eles encontram uma esfera de capacidade de reciclagem no momento em que eu amplio o meu espectro de visão, no sentido de estar observando como os outros funcionam, como uma empresa onde eu trabalho funciona ou eu trabalhei, para poder mudar. E você muda até um ponto. A partir daquele ponto você não consegue mudar mais. Então você interage assim. Esse é o mecanismo da vida. Entende? Não. A pessoa que não consegue mudar, a pessoa que não tem essa condição de mudar pelo outro ou pelo sistema, está conduzindo o processo desse aqui que a gente está dizendo, que é um exemplo da infertilidade, da qualidade da energia ancestral, entende? Então o caráter, ele tem uma relação direta com uma qualidade no sentido da pessoa ser honesta, da pessoa ser bacana, tal. Mas ele agora tem que ter um upgrade, isso que você tem que passar para o seu paciente. E esse upgrade está diretamente ligado à capacidade de se moldar pelo ambiente. E ninguém falou isso para mim. Entende isso? Então, isso você precisa passar para o seu paciente. Quer dizer, você precisa moldar-se a partir de critérios positivos, de coisas boas, que valham a pena. Então, aquela mulher que está ali com a sogra enchendo a paciência dela, ela não tem que aceitar simplesmente porque tem medo. Veja se vocês entendem o que eu estou dizendo. Tá? Vejam essa possibilidade aí. Se não entendeu, me pergunte ali no WhatsApp que eu respondo, tá ok? Então, gente, basicamente nós temos essas condições aqui. Vou repetir, frio, e a partir dele você começa a fazer todo o processo lá de sangue, de útero, de fígado, coração. Obviamente tem que tratar as emoções, mas aí você tem que fazer outro tratamento. Então vamos lá, nós vamos aqui, esquece qualquer processo orgânico, nós vamos tratar a questão emocional.
A questão emocional, normalmente você vai trabalhar com CS6 e BP4. Se você for tratar só a questão emocional, você vai pegar o ponto C7, você vai pegar R10 e você vai pegar C3. Tudo isso aqui trabalha o medo. E trabalha o medo e o frio ainda por cima. E aí você vai pegar também C5 e o CS6 já está lá. Então você tem uma combinação padrão para a questão emocional. Só que aqui ele não sabe essa combinação que eu estou tratando uma paciente infértil. Então eu acrescento o ponto R9 e eu acrescento o R8. Então olha aqui, eu dei um nome para essa combinação. Eu estou trabalhando o medo, o frio, num paciente infértil. Ok? Show de bola. A insuficiência de energia ancestral. Nós vamos trabalhar com o nosso amigo fitoterápico. Vamos nos pontos primeiro, vai lá. ID3 mais bexiga 62, R7, R10, que aí você trabalha também o medo, que é o fator, né, que está ali criando, C7, que mostra a emoção, a questão emocional, e R3 são pontos importantes. Você vai pegar bexiga 60 mais bexiga 58 para direcionar a questão do Yanti, que eu tenho deficiência, tá? E eu tenho também o tribulus terrestre, a testosterona, e para a energia ancestral, que vai possivelmente produzir mais telomerase, eu tenho o astrágalos membranáceos, 250 mg, que é maravilhoso, tem que tomar astrágalos membranáceos com tribulus terrestre, é show de bola. Não recomendo mais nada além disso, a nível de fitoterápico, além do abacate, tudo isso. Então, peço a você, dá uma revisada em tudo, anote tudo e faça aí o seu esquema, e se tiver dúvida, por favor, me chame que eu estarei à disposição, tá bom? Um grande abraço para você, finalizo aqui essa última parte do nosso curso, que tem o oferecimento do Centro Benessere, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até a próxima.